Ei, Aline. Boa noite, pessoal. Como que eu te chamo, Aline? Ah, você chamou. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Olha, Duda, Jorge. Ei, Aline. Ei, Dobe, Ué, por que eu tudo não tô bom? te ouvindo? Pera aí, Aline. Não tá me O que eu ouvindo? fiz de errado aqui? Pera aí. Fala pra mim, Aline. Boa noite. Nossa, não tô te ouvindo. Não tá me Será que só ouvindo? eu que não tô? Não duvido que eu tenha feito alguma coisa, tá? E eu também, né? Boa Que noite. estranho. Pessoal, é... mas eu preciso te ouvir, né, Aline? Você me ouvir. Você tá me ouvindo, Aline? Eu tô te ouvindo perfeitamente. É, eu não, tô lendo seus lábios. Será que eu falei? Sai áudio. Obrigado, Jorge. Vocês estão ouvindo a Aline e me ouvindo também, é isso? Aline, será que a gente desliga e começa de novo? Vamos tentar? Vamos lá. Porque Eu vou aí as sair. pessoas estão nos Eu- ouvindo. Ó, todo mundo está nos ouvindo, mas eu não estou te ouvindo. Tem alguma coisa que eu possa ter feito errado aqui? Não, né? eu não tenho muita experiência com live, então eu não Espera que eu vou sei. pedir ajuda para os universitários. Espera aí, só um pouquinho. Débora, vê se você consegue me dar uma ajuda. Eu comecei a live, todo mundo tá me ouvindo, ouvindo a Aline, mas eu não escuto a Aline. E ó, o Jorge, som tá normal, tá tudo normal. Pode aparecer, não tem problema nenhum. Ai, meu Deus. Entendeu? Tá todo mundo nos todos ouvindo. aqui. Golbe. Vai ter que parar, depois você filma. Deve ser por isso, lembra que o som fica ruim? Ué, mas aí o microfone. Entendeu? Ativou o microfone da gravação e tá te atrapalhando de escutar Mas ela. eu já fiz isso antes. Gravei É? a live Testa. e funcionou. Testar como? Parar de gravar. É. E agora? Aline, fala comigo. Boa noite. Ah! E agora, o que eu faço? Depois você grava de novo, Como você fez assim? hoje. Ah, entendi. Ó, então eu vou te dar um oi aqui, ó, pessoal. A Débora me salvou aqui. A Débora da consultoria de ideias, depois vocês dão uma olhadinha e eu vou falar mais sobre o trabalho dela depois, tá bom? Beijo, Obrigado. boa live. Ó, estamos em obra aqui, né? Tá tudo em obra aqui ainda. Você tá Aline, postando? agora eu tô te ouvindo, tudo bem? Tá bom. Então, ótimo. É porque eu tava gravando a live, e aí o microfone ficou desativado. Depois eu dou um jeito de gravar de novo, porque é um conteúdo que vai ser tão bacana que eu quero gravar. Então, olha, gente, né, Aline, eu tô super feliz de estar aqui com você. Tá a maior chuva aqui em Belo Horizonte, aí já parou de chover? Aqui já parou, choveu o dia inteiro, agora deu uma trégua, graças a Deus. Que bom. Deixa eu, então. Internet, Sim, eu também tava. mas eu acho que vai dar tudo certo. Ah, tá. Eu tô te ouvindo super bem. Olha, quero agradecer todo mundo que está aqui, né, nessa quinta-feira chuvosa em algumas cidades. Tem gente lá de Dublin que acabou de entrar, além do passaporte. Olha só, The Tea Experience. Ei, pessoal, tudo bem? Tem muita gente legal aqui. Fico feliz pelo interesse. Bom, antes da gente começar, quero falar da minha alegria, mais uma vez, de estar aqui com a Aline. Eu tenho feito lives com regularidade, trazendo para essas lives os parceiros que estão comigo num projeto especial para mim, que tenho falado dele com regularidade. E é um prazer ter a Aline como uma das parceiras desse projeto, porque eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de fazer mudanças importantes na vida, a gente sempre sai ganhando com isso. E iniciar um ano cuidando do que é importante para a gente, não tem nada melhor. E a gente sabe, né, Aline, que tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida, e tem tantas coisas importantes para a gente, e eu justamente reuni áreas que supostamente são importantes para a grande maioria de nós, né? Tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa aqui que está com a gente na live que quer melhorar
o aspecto financeiro, o aspecto afetivo, que quer melhorar as vendas do produto, do serviço que oferece, que precisa de uma ajuda de um nutricionista, de um educador físico para cuidar da saúde física, que precisa da ajuda de um psicólogo para cuidar da saúde emocional. E eu trouxe a Aline, que é consultora de imagem, para poder oferecer para quem adquiriu o produto uma consultoria individual, né, de 1h30, para ter um alinhamento melhor, para receber orientações dessa imagem, né, Aline? Nós estamos aqui numa rede social que é uma vitrine, né? Obviamente, como cada um usa essa vitrine varia muito, tem formas interessantes, outras não tão interessantes de se usar, isso é muito particular. A questão toda é a forma como eu me apresento, a roupa que eu escolho usar, o corte de cabelo que eu escolho fazer, o estilo de sobrancelha, se eu vou usar botox ou não para as rugas, tudo isso contribui na percepção que o outro tem de mim. Então, Aline, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre o seu trabalho e para a gente poder conversar com as pessoas que estão aqui sobre a nossa imagem, que acaba sendo a nossa marca. E depois as pessoas vão poder tirar dúvidas. Então, Aline, eu até acho importante demais você falar, se você se sentir confortável, e eu sei que você se sente, que você se orgulha disso, sobre a sua transição de carreira, né? Porque esse projeto se chama Daqui para Frente, uma vida com mais sentido. E no consultório, individualmente, o que eu mais faço hoje é ajudar pessoas a serem felizes na carreira. Dentre outras coisas, muitas pessoas me procuram para ajudar numa transição de carreira. E a Aline recentemente fez essa transição de carreira e está tão bem sucedida na nova carreira também, que eu estou feliz de ter você no projeto. Vou ficar mudo agora, Aline. Primeiro, boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite, porque eu realmente acredito que quando a gente alinha a vida, os nossos objetivos, tudo passa a fazer mais sentido, né? Então, eu sou muito feliz mesmo e estou muito agradecida de estar fazendo parte desse projeto. Bom, eu formei em odontologia, atuei por 15 anos como endodontista aqui em Mariana. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu fui feliz na minha profissão. Eu não fiz uma transição de carreira porque eu era infeliz, porque eu estava insatisfeita, porque eu não tinha clientes, nada disso. Eu simplesmente achei na consultoria de imagem um propósito maior. Eu me encontrei mais na consultoria de imagem, principalmente que eu trabalhava já com o rosto, né? Com a boca, devolvia a função, a estética para os meus clientes, mas se restringia a isso daí. E com a consultoria de imagem, com a metodologia que eu uso, que é guiada pelo rosto, eu posso conhecer o meu cliente como um todo, assim, sabe? Então, eu consigo oferecer mais de mim, dos meus conhecimentos, para o meu cliente. E isso me encantou. Então, assim, foi uma transição de carreira, mas não porque eu não gostava, mas porque eu encontrei um propósito muito maior nessa atual, que é a consultoria de imagem. Aline, o pessoal está falando, diminui um pouquinho o seu volume aí no telefone, porque está dando eco para as pessoas. Para mim não, mas para um bocado de gente, tá? Vamos ver se melhora um pouquinho com a Aline diminuindo o volume. Pessoal, por favor, continue nos sinalizando, tá? Muito obrigado. Então, Aline, tem quanto tempo que eu te conheço, né, já há algum tempo. Quando eu te conheci, você atuava como dentista, mas já mostrava grande interesse. Sempre gostou de moda, sempre gostou de estética, né? Escolheu algo que, além de devolver a função para a pessoa, isso tem, né, o sorriso tem um impacto muito grande na autoestima e na imagem que a gente tem. E aí você fez essa transição e tem trabalhado com consultoria de imagem. Tem quanto tempo? A linha é recente, né? É recente, não tem nem um ano.
Tem um ano, na verdade. Tá fazendo um ano agora? Estou trabalhando como consultora de imagem e eu estou muito satisfeita. Eu acho que eu me encontrei completamente nessa profissão. Foi muito por acaso, eu gostava de moda, mas eu era consumidora da moda, assim como a maioria das pessoas são. Inclusive, eu era muito consumista. Então, é o que acontece com a maioria das pessoas. A gente não sabe consumir a ferramenta que é a moda, né? E aí, eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma loja, né, a Rede Amor e Pedaços, aqui em Mariana. E o tempo que eu trabalhei lá, eu observei que as pessoas não estavam olhando para elas mesmas. Então, assim, estava faltando muito autoconhecimento das preferências, das necessidades. E eu passei a me enxergar naquelas pessoas. E era exatamente por isso que eu consumia. Porque eu não me conhecia, eu não tinha conhecimento suficiente do que eu precisava, do que me atendia, do que era essencial para mim. E aí eu fiquei encucada com aquilo, falei, gente, o que está acontecendo? Porque as pessoas estão assim tão insaciáveis, né? E isso começou a me incomodar muito. Aline, foi quando eu fiz o workshop. Isso. Eu estou super te interrompendo, só porque senão as pessoas não vão nos ouvir. Você tem um fone de ouvido? Porque as pessoas estão sugerindo que a gente possa usar fone para melhorar e evitar... Vou tentar achá-lo aqui, só um minuto. O eco, tá. Eu tenho... Acho que está aqui, a gente vai melhorar. Gente, a Aline estava falando sobre autoconhecimento. Eu sou muito suspeito para falar sobre autoconhecimento, porque como psicólogo, eu trabalho com isso o tempo todo, ajudando as pessoas no que quer que faça sentido para elas. Qualquer tomada de decisão que a gente faz, ela é muito mais assertiva quando a gente se conhece muito. Por quê? Desde a escolha de uma carreira, a escolha de um companheiro, de uma companheira, qualquer tomada de decisão, ela é mais acertada se ela está alinhada com o que é importante para mim, com o que faz sentido para mim, com os meus valores, né? E com o que eu acredito ser importante. Então, a Aline vai começar a falar para a gente sobre a consultoria daqui a pouquinho. E uma simples, entre aspas, estou tentando pegar aqui meu fone e estou meio embananado com ele aqui. Uma simples peça de roupa que eu vou escolher, ela tem que estar alinhada com quem eu sou, com como eu me vejo. E antes de eu escolher... Não achei. Eu vou pôr o meu talvez melhor, tá, Aline? Eu não tenho o hábito de usar fone. Eu estou aqui com... Acho que eu tenho que pegar esse outro aqui, porque esse é do celular antigo. Aline, abaixa mais um pouquinho o seu volume, talvez quando eu colocar o meu, possa melhorar para as pessoas também. Eu estava falando, Aline, eu queria te perguntar sobre isso. Autoconhecimento é uma situação chave para a gente escolher uma peça de roupa mais adequada, para a gente ficar alinhada? Com certeza. Porque você precisa saber o que é essencial para você, né? Você precisa saber o que te atende no seu dia a dia. E para cada época, para cada papel que a gente exerce no dia a dia, a gente precisa de um posicionamento diferente e também de uma vestimenta diferente. Por exemplo, eu sou mãe. Quando eu saio com os meus filhos, é essencial que eu calce um tênis, mesmo que o tênis não seja algo tão representativo para mim, mas ele me dá uma estabilidade para eu estar com as crianças. Então, eu preciso me adequar a isso. Se eu vou atender um cliente, as escolhas que eu faço, elas têm que estar condizentes com aquele meu papel ali. A gente exerce vários papéis no dia a dia. E para cada um deles, a gente precisa de uma vestimenta que atenda às nossas preferências, mas que também esteja alinhada ao nosso compromisso, que a gente vai fazer. Mas aí, com essa fala sua, eu estou sempre aqui me colocando no papel das outras pessoas que estão nos ouvindo. A cada compromisso,
eu tô ali exercendo um papel, e do jeito que você falou, pode dar a impressão para algumas pessoas de que eu preciso sempre estar me preparando para cada uma dessas situações. E eu fico pensando que talvez essa preparação ela possa ser muito trabalhosa. E aí eu fico pensando assim, a gente não tem uma essência, e dentro dessa essência eu preciso estar alinhado com essa essência. Então, por exemplo, eu estou te vendo, eu te conheço um pouco. Você, quem não conhece a Aline, e eu conheço um pouco, Aline, você escolheu esta roupa, essa maquiagem, esse cabelo, você se produziu para essa live. E dentro dos seus conhecimentos, e especialmente, me corrija se eu estiver falando errado, dentro da sua essência, de como você gosta de estar, você fez as escolhas em cima disso. Né? Então, passa por aí também, né? Da essência de cada um. Exatamente. Como eu sou uma pessoa que tem uma essência colorida, eu costumo me colorir muito, faz parte da minha essência, esse universo das cores. Porém, hoje eu estaria aqui para falar sobre o meu trabalho, para conversar algo que seja tão importante para as pessoas, para passar um pouco mais da consultoria de imagem, e acaba que as cores poderiam desviar o foco da conversa, porque é algo que chama atenção, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tô com um acessório muito representativo para mim, porque eu não sou uma pessoa básica. Eu sempre tenho um acessório ou outro, até mesmo a combinação de cor, que é algo que causa um certo impacto. Isso faz parte do meu universo visual, né? Só que eu escolhi me vestir com cores mais clássicas, porque o objetivo aqui era falar do meu trabalho, era falar do projeto e não desviar a atenção das pessoas em relação ao meu colorido, vamos dizer assim, que é algo que realmente chama atenção. No então, entanto, assim, eu estou ainda dentro da minha essência, dentro do que é importante para mim, me sentindo representada, mas eu adequei a minha vestimenta ao meu compromisso, que seria essa live. Então, é algo que a gente faz quando a gente se conhece, a gente faz isso automaticamente. Não é trabalhoso como você imaginou que fosse. Porque você se conhece tanto que você sabe utilizar desses elementos no seu favor. E quando você precisa, você adequa isso com muita facilidade. Mas você precisa se conhecer. Você precisa entender o que é importante para você. As peças que são essenciais no seu guarda-roupa. Sim. Né? Uma coisa que eu queria falar, que as pessoas ainda têm esse preconceito com a consultoria de imagem, de achar que é algo fútil, de achar que é algo que você é julgado pela sua aparência. E isso às vezes me chateia muito, porque eu sei a profundidade desse serviço e o que ele realmente transforma a vida das pessoas que passam por ele, sabe? E as pessoas não sabem que todo o trabalho da consultoria de imagem, ele tem um embasamento científico. Não é porque eu resolvi combinar o vermelho com o verde, tudo tem um embasamento. Não tirei isso da minha cabeça. Existe uma razão disso acontecer. Eu vou falar um pouquinho, brevemente, como que forma a imagem, para as pessoas entenderem que quem julga, na verdade, não somos nós. Não que nós não o fizéssemos. A gente faz isso, a gente julga. Mas o próprio cérebro faz isso antes que a gente faça. Então eu vou te pedir um minutinho. Eu agora com o fone entendi por que as pessoas estavam falando do eco. Abaixa mais um pouquinho o seu volume e conversa comigo para eu ver. Que eu estou... Abaixa mais um pouquinho. Porque melhorou, mas eu acho que vai ficar melhor ainda. Conversa comigo. Tá É, melhor? vai ficar um pouco, de toda forma. Aline, mas está dando para ouvir super claro, né? Melhorou bastante do que o pessoal estava reclamando e eles nos sinalizaram que estava bacana. É porque talvez aí
o espaço que você esteja dê um pouco de eco, independente, né? Talvez sua casa, nesse Dá esse momento, eco. tem problema, tem problema, tá dando para ouvir bem. O nosso cérebro, ele julga instantaneamente, né, Aline? Quando a gente entra Questão em de contato, segundos. conta pra gente. Então, a imagem, quando a gente olha para uma imagem qualquer, essa imagem, primeiro, ela é captada pela retina dos nossos olhos, né? Aí a imagem, ela é como se fosse um borrão, uma coisa meio difusa. Não dá para identificar o que seja. A partir daí, ela vai para o cérebro, para uma região emocional do cérebro, que a gente chama de amígdala. Lá, essa imagem, ela é transformada, ela é ressignificada em linhas geométricas, mas assim, bem primitivas, né? Linhas retas, linhas curvas, linhas inclinadas, e cada linha dessa transmite uma mensagem. Então, por exemplo, se aquela imagem tem muitas linhas retas, ela vai ser uma imagem que, de repente, vai me dar a sensação de perigo, de distanciamento, de alerta. E aí já não vai ser uma sensação agradável e prazerosa para mim. Ao contrário, se essa imagem tiver linhas mais curvas, sem arestas, porque aresta, né, de linhas retas, quando elas se unem, fica aquela coisa meio pontiaguda, meio desconfortável. Então, as linhas curvas, elas já transmitem uma sensação mais prazerosa, mais gostosa, mais aconchegante. E nós somos compostos de linhas. Então, no primeiro momento, o cérebro faz esse julgamento, essa leitura emocional. Depois é que vai para outra região do cérebro, que aí já se mistura outros detalhes, outros pormenores, gestos, comportamentos. E aí a gente vai fazer uma interpretação precisa daquela imagem. Tanto que é muito comum a gente, às vezes, bater o olho em alguém, aí a gente fala, meu santo não bateu com aquela pessoa. É a nossa parte emocional reagindo àquela imagem. E depois, num outro momento, se você tem a oportunidade de ter outro contato ou de estender esse contato com aquela mesma pessoa, você para e pensa, poxa, eu achei que essa pessoa fosse assim, e ela é simpática, ela é agradável, entendeu? Porque aí o cérebro fez uma interpretação mais precisa daquela imagem, mais completa daquela imagem. Só que, muitas vezes, a gente não tem essa segunda oportunidade. Concorda comigo? Concordo e tô achando interessante ouvir a sua explicação, porque assim, eu também não tenho conhecimento e muitos de nós, muitas das pessoas que estão aqui, não têm esse conhecimento técnico e a gente não é obrigado a ter, mas o que você está dizendo que se nós somos feitos de linhas e estou aqui olhando para os elementos que estão aqui ao redor da sala da Débora, que eu estava fazendo uma reunião aqui com ela e estou usando o espaço dela. Uma cor, se a camisa tem uma ombreira ou não, o corte dessa gola, o formato eu não sei se isso é um broche, o lenço que você escolheu colocar, tudo isso inconscientemente vai gerando em nós impressões sobre as outras pessoas. E aí, a partir dessa impressão, inconscientemente, eu escolho ou não conversar com essa pessoa, me aproximar dela, eu gosto ou não dessa pessoa, né? Então, eu tô traduzindo da minha forma. É isso mesmo. Né? O que tecnicamente você está explicando muito bem. Olha o tamanho e olha a responsabilidade que uma ruga na testa que eu escolho ter ou não pode ter na impressão que a pessoa vai ter de mim. E aí, Aline, de uma forma bem prática, quero dar oportunidade para as pessoas irem fazendo perguntas, e a primeira delas é a seguinte. Eu ouço há muito tempo que, obviamente não, na moda não existe certo e errado, existe você se bancar dentro das suas escolhas,
a partir do conhecimento que você tem de você. Então, você estava falando que você é uma pessoa colorida, apesar de você ter escolhido cores sóbrias, você manteve a cor num batom vermelho chamativo, não sei como falar, vermelho sangue, você tem um olho claro, você tem uma leve maquiagem nos olhos, você está mantendo a sua identidade dentro de uma cor de roupa, de tonalidade de roupa mais sóbria. Nós fazemos isso ou não? Assim, o que eu estou querendo perguntar tem pessoas que têm um pouco mais de senso estético sem necessariamente ter clareza de por que fez aquela escolha, não é isso? Isso vai muito... a maioria das pessoas faz isso de uma forma intuitiva, né? Essa região do cérebro emocional, isso é muito intuitivo. Então, intuitivamente, você... De repente tem uma entrevista de trabalho e, por bom senso, você vai se ajustar, se adequar, né? De repente você tem um universo mais, por exemplo, mais sensual. Uma pessoa que gosta de valorizar mais as curvas, mais o corpo. Só que você vai para uma entrevista de trabalho. Então, o seu bom senso vai te dizer que naquele local ali, você vai desviar do seu objetivo se você deixar as suas curvas muito à mostra, né? Então, é um bom senso e de uma forma intuitiva, você vai fazer algumas adequações. Isso significa que você vai deixar de ser sensual? Não, você nasceu assim, isso é seu, faz parte da sua essência. Mas naquele local ali, você precisou fazer algumas adequações. E é isso que a gente faz, adequações para ser percebido da forma que a gente gostaria de ser, entendeu? A gente faz adequações. Vou perguntar do meu jeito. Quando você fala de fazer adequações, de alguma forma está implícito de que existe, muitas pessoas podem estar entendendo, de que tem implícitas algumas regras de que, então, numa situação desse tipo, se você quer passar a imagem de credibilidade, de segurança, de um profissional capacitado, você está falando que existe uma ciência por trás que vai mostrar que determinados cortes, que determinadas curvas ou linhas vão contribuir para o nosso cérebro interpretar aquele conjunto de imagens como credibilidade, competência e tudo mais. Isso. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para as pessoas entenderem. A gente está muito preso à questão do vestir. Mas o primeiro impacto para a imagem está relacionado ao nosso rosto, às nossas expressões faciais. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa que tenha muitas linhas retas no meu rosto, sobrancelha, às vezes um ombro mais retilíneo, eu tenho muitas linhas retas. E além dessas linhas retas, eu também tenho um contraste alto. O que é isso? A diferença entre o tom da minha pele em relação aos meus olhos, sobrancelha e cabelo é uma diferença, tem um contraste maior. Né? Então, esse contraste mais alto, associado às linhas retas do meu rosto, das minhas feições, já vai criar um impacto de distanciamento. Já vai transmitir uma mensagem de distanciamento. Se ainda assim eu me visto com roupas que tenham cortes muito retos, tecidos muito encorpados, que também transmitem esse distanciamento, as pessoas não vão chegar perto de você. Você vai assustar completamente as outras pessoas. Porque o cérebro, a imagem que o cérebro vai fazer é essa imagem, como tem muitas linhas retas em todos os sentidos, o cérebro vai achar que aquela pessoa é uma pessoa inacessível, é uma pessoa que não vai te dar abertura para que você chegue, para que você converse, para que você se interaja com ela. Aline, vou ir traduzindo do meu jeito, tá? Não que você esteja falando difícil, mas como você tem um conhecimento técnico, é natural que você se apegue a ele para explicar para a gente como eu faço quando eu estou falando de um assunto e tudo mais. Eu entendi que, eu não sei reproduzir as palavrinhas,
Por exemplo, tem todo um conhecimento por trás e se o trabalho de um consultor, de uma consultora de imagem vai me ajudar a estar mais preparado para as pessoas me receberem melhor a partir da imagem que eu, Gober, desejo passar. Então, se eu tenho essas diferenças de tom de pele grande, se eu escolher um corte de roupa, cor de roupa, acessórios, que tragam uma imagem bem sisuda, eu posso contribuir para um afastamento das pessoas. A não ser que esse seja o seu objetivo. Porque tudo está relacionado à forma como você quer ser percebido pelos outros. Uhum. De repente, essa imagem sisuda, alinhada aos atributos que você tem no seu rosto, vai transmitir exatamente o que você precise que seja transmitido. De repente, por uma questão profissional, entendeu? Então, assim, depende muito de como você quer ser percebido. Eu vou dar um exemplo, vou me usar como exemplo. Eu sou uma pessoa muito aberta. O meu contraste é um contraste mais baixo. A diferença entre a minha pele, os meus cabelos, os meus olhos e sobrancelhas não é uma diferença muito grande. Então, fica uma imagem mais suave, uma imagem mais acessível aos outros. Em contrapartida, muitas pessoas podem não me dar credibilidade em função dessa imagem, porque a gente ainda está ligado a isso. Se a pessoa aparenta ser muito jovem, ela é julgada como uma pessoa que não tem a competência, não tem experiência e que talvez não vá fazer o trabalho da forma desejada, por exemplo. Ótimo exemplo. Então, vou pegar o seu exemplo, Fê Falcone, vou ler daqui a pouquinho a sua pergunta e vamos conversar sobre ela. Você é uma bonequinha. Vou falar desse jeito, tá? E você sempre tá assim, maquiada, nananana. O julgamento que eu posso fazer de você, nossa, eu achei... pode, por exemplo, tá falando que talvez a imagem que você está passando, eventualmente pode para algumas pessoas não causar tanta credibilidade, mas você mantendo a sua essência, não altera, você não muda radicalmente para satisfazer as outras pessoas, porque isso vai estar distante. Isso. Não é, a questão não é transformar você em uma outra pessoa. Muito pelo contrário. Os atributos que vão fazer com que você transmita credibilidade e que vão fazer com que você transmita acessibilidade estão em você mesmo. O que eu faço? Eu localizo no meu cliente, né, os atributos de credibilidade, por exemplo, que ele tem no rosto, no gesto, no comportamento, e o que ele tem, por exemplo, de acessibilidade. Se ele me disser que ele precisa transmitir mais acessibilidade, eu vou enfatizar esses pontos que são acessíveis nele, para que ele fique ainda mais acessível, e suavizar aqueles pontos que são muito fortes, que transmitem mais distanciamento. Então, está tudo dentro da gente mesmo. Só que a gente não tem conhecimento para poder trabalhar com harmonia e equilíbrio. Porque quando eu trabalho com harmonia, eu vou enfatizar uma coisa que a pessoa já tem, que já seja o que predomina nela, né? Esse primeiro exemplo que eu dei, uma pessoa muito incisiva, que transmite muita credibilidade, mas que em contrapartida vai transmitir também um distanciamento. Então, se ela quiser continuar transmitindo essa imagem, sendo percebida pelas pessoas dessa forma, eu vou enfatizar os atributos que ela tem que realcem isso. Se ela quiser mais acessibilidade, por exemplo, eu vou localizar nela o que ela tem de acessível e que tipo de adequação a gente pode fazer nela para que ela consiga estar ainda mais acessível, mas dentro do limite do conforto dessa cliente. Por exemplo, essa cliente de contraste alto que eu comentei, que eu dei como exemplo, contraste alto, linhas muito retas na vestimenta.
Essa cliente, de repente, ela pode dar uma suavizada na coloração dos cabelos, um corte que tenha mais camadas e transmita, que coloque nela um pouco mais de leveza, uma vestimenta, ela pode manter as linhas retas, mas de repente a gente entra com um pouquinho de cor para poder suavizar, cores mais suaves. Então a gente tem uma série de estratégias para serem usadas e personalizadas para cada cliente, né? Dependendo do que ela tem e do que ela quer. Aline, eu tava aqui, eu falei, acho que eu tô com meu óculos azul, né? Uma armação azul que traz uma outra conotação para minha imagem. Sem óculos e um simples acessório já muda a minha imagem. Eu quero que você pense, eu vou ler aqui a pergunta da Fê. Eu fiquei curioso para você trazer uma pessoa que talvez todos nós, ou a grande maioria de nós conheçamos, que tem esse contraste alto que você está colocando, para a gente entender de perto um exemplo bem típico assim de uma pessoa que tem esse exemplar. Eu vou dar, do contraste que você está falando, a Branca de Neve. Ela tem o cabelo pretinho, o olho pretinho e a pele clarinha, né? Essa personagem aí, ela tem um contraste altíssimo. Então, esse contraste alto, ele muitas vezes ele não é acessível. Mas isso não é ele sozinho. Tem que estar relacionado a outras coisas. Na verdade, é um conjunto. Né? Só uma pessoa que tenha só o contraste alto não significa que ela seja inacessível. Isso vai estar associado a outros atributos. Não é algo isolado. Sim, mas saber cuidar desses detalhes, no conjunto, há uma contribuição grande. Completamente. Completamente, porque você, se você alinhar, por exemplo, um outro exemplo que eu vou dar, porque é difícil a gente falar de um assunto muito abrangente, né, sem dar exemplos. E, Aline, eu vou pedir para as pessoas irem colocando as dúvidas, porque faltam 20 minutos e eu nem respondi a pergunta da Fê Falcone, nós não respondemos. Quanto isso, pessoal, vamos aproveitar aqui essa consultoria gratuita da Aline para tirar as dúvidas de vocês, dos mais diversos, né? O que vocês quiserem perguntar para a Aline, tá? E aí, depois que a Aline der esse exemplo, eu vou ver aqui a pergunta da Fê Falcone. Vou dar um exemplo que nem é meu, eu ouvi esse exemplo e achei muito interessante. E não tem nenhuma conotação de partido político, nada. É só um exemplo. Ok. No segundo mandato da Dilma, a Dilma é uma pessoa que tem uma imagem forte, muito incisiva, né? Ela traz isso como característica da imagem dela. E para que ela fosse, para que as pessoas a percebessem de uma forma mais acolhedora, mais humana, o que eles fizeram? Colocaram a Dilma com um vestido, um tubinho, com uma cor clara, de renda. Eles não equilibraram, foram totalmente para o oposto do que ela é. Na época, ela foi muito criticada, porque foi totalmente contra a essência dela, que era muito forte. Então, você consegue suavizar, sim, a imagem, mas você tem que saber o limite para que a pessoa não fique caricata, não se transforme em uma outra pessoa ou em quem ela não é. Entendeu? Então, são coisas sutis e está completamente ligado à preferência também do cliente. Por exemplo, uma cliente que às vezes quer muito leveza. Um dos princípios básicos da leveza, se a pessoa tem um cabelo muito comprido, é diminuir um pouco no comprimento. Mas às vezes a pessoa não quer, não está disposta, não está no momento, porque cabelo é algo muito cultural. As mulheres têm um apego muito grande aos cabelos. Sim. Né? Ela não está no momento de diminuir o comprimento dos cabelos. A gente tem outras formas de trazer uma leveza que não seja cortando os cabelos. Tudo vai de encontro à conversa com o cliente, o entendimento. Quem é aquela pessoa ali? O que ela está buscando? O que você está me dizendo, e eu vou ler a pergunta da Fê, é que
Quando eu contrato o trabalho de uma consultora ou de um consultor de imagem, o consultor e a consultora devem respeitar o desejo do cliente. Obviamente, você está ali para trazer informações do que pode funcionar bem para o meu desejo, para a imagem que eu quero passar, para os meus objetivos, mas é preciso respeitar o desejo da pessoa. Não quero cortar meu cabelo. Há outras formas de suavizar a imagem, caso o meu desejo seja essa suavização, especialmente se eu tive a sua orientação também de que talvez uma suavizada pode contribuir para isso, para aquilo outro e tudo mais. Não é isso? Exatamente, exatamente. Quem dita, quem conduz a consultoria é o próprio cliente. Eu vou apresentar para ele, a partir dos meus conhecimentos, das análises que eu faço, eu apresento as estratégias para ele. E ele vai aprovar ou não, vai validar ou não aquelas estratégias. E a gente vai entrando num consenso. Né? A gente chega, a cliente vai transmitir, o cliente vai transmitir o objetivo dele, mas respeitando toda e qualquer vontade que ele tenha. Eu não posso chegar e impor o que eu gostaria, o meu senso estético. Sim. Não, ele tem que decidir. A decisão é dele. Eu apresento as estratégias. Funciona dessa forma. A Fê Falcone está falando assim, Gober, eu tenho uma pergunta. Você acha que as redes sociais limitam a nossa autenticidade, sabendo que somos julgados o tempo todo, ainda que seja um perfil pessoal? Olha, vou querer ouvir a opinião da Aline também. Eu acho, Fê, que sim, as redes sociais podem limitar a nossa autenticidade, especialmente quando a gente não se conhece o suficiente para entender o que é importante para mim e o que supostamente a rede social está querendo de mim. Eu até ia fazer um comentário que eu acho que está bem alinhado com isso. Né? Atualmente, os procedimentos de harmonização facial estão aí acontecendo de uma forma até exagerada, muitas vezes. E a gente tem visto muitos homens e também mulheres fazendo preenchimento na mandíbula para ficar com uma mandíbula mais quadrada. Para ficar mais... isso é um atributo de força. Isso. Muito masculino, força. Que eventualmente pode sim contribuir com a imagem de alguns homens e de algumas mulheres que desejam passar um pouco mais de força e que talvez tenham um rosto muito fino, nananana. Só que a gente tem visto muitas vezes uma massificação. E aí eu acho que vai aí junto com o que a Fê está falando. Se eu vejo isso e se eu tomo isso como uma verdade, como algo que precisa ser feito, sem considerar o meu desejo, sem considerar a minha essência... Você consegue sustentar isso. Porque esses traços do nosso rosto, eles falam sobre a nossa personalidade, nosso temperamento. Então, o nosso temperamento, a gente nasce e morre com ele. Porém, dependendo do que a gente modifica no nosso rosto, isso vai influenciar no nosso comportamento. Como você vai ser percebido pelos outros e como você vai se perceber. Então, às vezes, tem casos de mulheres que às vezes colocam, por exemplo, né, faz o preenchimento para ficar com o rosto mais angulado, para mais força. Só que a essência dela não suporta isso. E ela tem que fazer terapia para dar conta daquela força que ela não tem, que o temperamento dela não tem, ela tem que dar conta disso. Então não é tão simples essa questão dessa harmonização da forma que ela tem sido proposta e feita aí, sabe? Então tem uma série de coisas por trás. E você tocou nesse assunto, isso me preocupa muito, porque eu acho que as pessoas estão com uma questão de identidade muito grande. Prato cheio para nós psicólogos, sim. Né? E daí, Fê, a gente vai precisar entender a história particular, individual de cada uma das pessoas para entender por que aquele desejo, né? E por que muitas vezes
vou colocar nós, porque todos somos sujeitos a isso. Por que que nós, muitas vezes, temos caído nas ciladas que a sociedade nos coloca? E as redes sociais têm sido, muitas vezes, uma representação da norma, né? Da suposta norma, de que não, o que é belo? Belo é um corpo magro, um corpo longilíneo, com cabelos lisos, com o tom de pele clara, né? Assim, obviamente, isso é uma imposição que a gente não precisa aceitar. Por isso a importância da gente se conhecer muito e gostar de quem a gente é, gostar de quem a gente se tornou, o que não significa, vou te ouvir, Aline, que a gente não possa querer fazer mudanças. Eu já tive clientes, olha que interessante, clientes que, a partir da análise facial que a gente faz, né, que é uma das primeiras análises que eu faço para eu conhecer melhor o meu cliente, então eu já tive clientes que chegaram incomodadas com o tamanho da testa. Uhum. E aí, quando eu expliquei o que aquela testa significava para ela, e ela começou a entender realmente aquele contexto ali, passou a gostar da testa. A testa deixou de ser um incômodo, porque aqui a nossa testa está relacionada ao nosso intelecto. Então, a forma da testa está muito vinculada a isso. E aí a cliente ficou entusiasmada, ela percebeu que muitas situações, muitas conquistas da vida dela estavam relacionadas à testa, à parte intelectual dela. E ela passou a não se sentir mais incomodada com a testa. Então a gente não precisou mais atuar nessa dor, porque ela se redescobriu com uma testa que foi quem comandou, de repente, a vida dela como um todo, vamos dizer assim. Sim. E deixou, não tem mais incômodo. Muito interessante, muito, muito. E a minha testa. Diga. Eu tenho uma testa inclinada. E a minha testa inclinada sugere uma pessoa muito impulsiva, que não pensa muito, né? Ela é tão inclinada que ela tem uma ideia e já executa, sem pensar muito nos prós, nos contra, né? Nos contras. Então, eu já me dei muito mal com essa impulsividade. Quando eu descobri de onde vinha isso, que estava relacionado às minhas feições, eu passei a me posicionar, me policiar. Então, o meu comportamento mudou em função de um conhecimento que eu passei a ter de mim mesma. É muito interessante. Eu sou meio fascinada com isso. Sim. Deixa eu continuar aqui. Antes de ler aqui sobre o que a Duda falou, na verdade, a Duda primeiro. Quando a gente não se conhece, a gente julga que a verdade do outro é a nossa verdade. Às vezes a gente ficaria feliz sendo um pouquinho acima do peso, mas ficamos obcecados com magreza pelo padrão. E a Fê está com a seguinte pergunta: e quando se é autêntico na forma de se vestir, mas passamos a imagem pessoal errada? A que preço vale a pena essa mudança? Deixar de ser autêntico ou valorizar a opinião dos outros? Então, na verdade, se você é autêntico no vestir, mas está passando uma mensagem equivocada às outras pessoas, pode ser algo relacionado ao seu rosto. Essa questão que eu falei sobre o contraste, porque isso faz parte, isso são os arquétipos. O que é arquétipo? Essa interpretação que eu disse que o cérebro faz está ligada aos arquétipos. São elementos que são codificados e são interpretados, são lidos pelo senso coletivo. Então, às vezes não tem a ver com vestir, mas a questão das linhas retas no rosto, a questão do contraste, a questão, às vezes, de uma fala mais incisiva, pode estar fazendo com que essa pessoa seja percebida de uma forma que ela não é, que ela não seja, né? Então, não está ligada à vestimenta, ela é autêntica no vestir. Mas aí, com a consultoria, com a profundidade, né, desse encontro, desse reencontro, ela consegue entender o que está fazendo com que as pessoas a percebam de um jeito que ela não é, que ela não é dela, que não pertence a ela. Né? Eu não sei, o que acontece é que a gente não tem, muitas pessoas nunca tiveram oportunidade de passarem pela experiência que eu passei, você sabe qual que eu vou falar, das pessoas que não te conhecem falarem a seu respeito.
né? Não te conhecem, nunca te viram na vida e vão escrever sobre você. Sim. É impressionante como é unânime o que as pessoas escrevem a seu respeito e elas nunca te viram na vida. Uhum. Como que elas chegaram àquelas conclusões? Foi de uma forma intuitiva, de uma forma emocional, interpretando os arquétipos da nossa imagem. O senso coletivo me interpretou daquela forma, através das linhas, né? de uma leitura meio primitiva a meu respeito. E Aline, nós estamos chegando aqui para o final, faltam 10 minutos para a gente acabar. Né? O Instagram permite que a gente fique 1 minuto, 1 hora na live. Eu acho importante destacar o seguinte, no mundo de hoje, mais do que nunca, também em função, especialmente em função das redes sociais, a gente está tendo a oportunidade, com tanto conhecimento, né? A área de consultoria de imagem cresceu muito, felizmente, sou muito feliz por essa área tá em franca expansão, porque tem muita gente aqui que eu, a princípio, não conheço e que estão tendo contato comigo pela primeira vez, né? Tem gente aqui que conhece a Aline, que está assistindo essa live por conta da Aline e está me vendo pela primeira vez. E eu estou transmitindo um conjunto de imagens para essas pessoas, pela minha forma de me posicionar, de gesticular a mão, pelas rugas de expressão, pela cor da camisa que eu estou usando, pelo cabelo, pela cor do relógio e tudo mais. E a partir desse conjunto de imagens, essa pessoa vai se sentir mais inclinada a, por exemplo, continuar me seguindo nas redes sociais ou não, eventualmente um dia participar de um curso que eu ofereço. Então, sim, a nossa imagem é a nossa marca registrada e essa marca registrada tem um impacto grande em como a gente se vê, como a gente se sente a partir do olhar do outro. Acho importante lembrar, né, na psicologia a gente estuda muito isso. A forma como eu me vejo e como eu me sinto reflete tem como a o outro ver. vai me ver. Eu aprendo isso a partir do olhar do outro. Então, independente de redes sociais, isso sempre existiu. A gente sempre foi julgado, medido, avaliado pelo outro nas relações presenciais. Hoje isso foi expandido pelas relações virtuais. Então, cuidar da imagem é algo imprescindível. É muito importante. É muito Por importante. isso, mas eu diga, queria deixar bem por claro favor. que não é uma questão do julgamento das pessoas. Isso é neurociência. Então, a questão de você cuidar da sua imagem, de fazer uma adequação, não é porque as pessoas às vezes falam, por que eu tenho que me adequar para agradar aos outros, para passar uma imagem? Não é necessariamente assim. É o próprio cérebro, através dos arquétipos, do senso coletivo, que interpreta dessa forma. Entendeu? Então, se você, uma pessoa acessível, uma pessoa competente, uma pessoa que demonstra todo o conhecimento que tem, você está alinhado ao que você transmite, está tudo alinhado. Então, uma pessoa que nunca te viu na vida, que passou a ter contato hoje, de repente, através dessa live, a parte emocional dela já vai se sentir confortável com a sua imagem. Quando chegar na parte racional do cérebro, simplesmente essa imagem vai se confirmar. Olha que perfeito isso. Está tudo alinhado. Então vai haver a confirmação do que o emocional me contou primeiro. Porque o que é ruim é quando tem um ruído entre essa parte emocional e a parte racional. E o que é mais comum acontecer. Uma discrepância, né? Uma Você divergência. transmitir uma coisa que você não é. Isso é muito ruim. Nessa experiência que eu tive, foi muito interessante para mim. O resultado foi positivo, mas eu vi também pessoas ali, muitas delas, que não imaginavam que elas transmitiam o que elas transmitiram ali naquele momento. E por unanimidade. Isso foi um impacto na vida delas que eu falei, gente, isso é muito interessante. E foi para mim também o primeiro contato que eu tive em relação à imagem. Que até então eu não tinha tido esse contato dessa forma. Eu pensava como a maioria, que era uma questão só de julgamento das pessoas, que as pessoas eram preconceituosas, que as pessoas... E não é bem assim. É neurociência isso, tem embasamento científico.
Além de sim haver julgamento, porque a gente faz isso, Não, existe. há um componente biológico primário, Exatamente. primitivo, né? Antes do nosso julgamento cultural, social, né? Que a gente está impregnado dele, existe, né? Um jeito de pensar e de interpretar. E faz parte do senso coletivo. Isso. Da Aline, forma que o cérebro interpreta. olha, eu particularmente tenho zilhões de outras perguntas para te fazer e que em 5 minutos não vai dar tempo. Eu sei que você é bem acessível, quem quiser tirar dúvidas com você pelo inbox, Pode ficar à vontade. pode escrever para @AlineSPaulino. E quem quiser uma consultoria individual, além de poder contratar a Aline individualmente, só para a consultoria, para a consultoria de imagem, também pode ter a consultoria individualizada através do projeto Daqui para Frente, uma vida com mais sentido. Esse projeto é fantástico. Eu sou suspeito, né? Porque além da Você Aline... idealizou, mas eu tenho um xodózinho com ele. Porque além de receber a consultoria da Aline, vai ter contato com nutricionista, educador físico, consultor financeiro, consultor em vendas, consultor em marketing digital, encantamento de clientes, por um valor Alinhar muito a vida acessível. como um todo, né? Para que você atinja os seus objetivos. Porque não adianta ficar aqui sentadinho na zona de conforto, não vai te levar a lugar algum. Então a gente precisa encarar, a gente precisa se encarar no espelho também, se conhecer, se entender, saber o que é importante, como você se sente bem, como você quer ser percebida pelo outro. Sim. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. E quando você toma conhecimento disso, desses elementos todos que você tem ali à disposição para você estar usando, é isso que gera autoconfiança. Porque eu sei que a partir daquelas escolhas que eu fiz, eu sei a mensagem que eu vou estar transmitindo. E isso não é uma mensagem manipulada. Não, essa pessoa sou eu. Só que ao invés de eu estar transmitindo os meus defeitos, eu vou estar transmitindo as minhas qualidades, que é o que eu desejo. A gente pode amplificar o que a gente tem de melhor. Porque a gente tem defeitos e qualidades, né? Todo mundo. Mas só existem pessoas que às vezes têm os defeitos e as qualidades ficam ali guardadinhas, porque nem elas têm conhecimento dessas qualidades todas. Sim. Então, eu acho um desperdício. Não se conhecer, para mim, é um desperdício. Sem dúvida. De vida mesmo. Sem assim, dúvida. Sabe? Aline, vou cortar nosso papo, porque senão eu não consigo nem salvar essa live para quem perdeu ao vivo e vai nos assistir posteriormente. Quero te agradecer por ter disponibilizado aí seu tempo. Né? Eu que agradeço. Abriu mão aí de 1 hora da sua vida, deixou de estar com a sua família, fazendo outras coisas importantes. Agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, né, nessa 1 hora também. Nos colocarmos à disposição para tirarmos quaisquer dúvidas. Eu em relação ao projeto, mas é só entrar no site www.vamosjuntosdaquipra-frente.com.br. Tá lá no link da minha bio. Dei uma olhada lá no trabalho da Aline também. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a Aline. A gente está à disposição. Aliás, esse assunto é um assunto tão gostoso que eu faço questão de falar dele. Assim. Isso mesmo. Aline, vou despedir do pessoal, deixar um beijo para você. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. Te agradeço como um todo por estar fazendo parte desse projeto, por você confiar no meu trabalho, por você ter me direcionado nos meus primeiros passos. Então, muito obrigada. Confio de olhos fechados. Também te dou um tempinho para estar com a gente aqui. Vamos juntos daqui para frente.com.br. Um beijo. Obrigado, Aline. Tchau, tchau.